suscetível você a reverter. Uma desvantagem de 1 ponto. Caso o Corinthians não vença o Inter, ou apenas empate, aí ficaria a mesma situação, mas vamos colocar um cenário ruim, tá? Que pra mim pode acontecer normalmente, não seria nenhum absurdo. O Corinthians não perde pro Inter amanhã, mas ele ganha do Boca na Bombonera. O que isso implicaria? Por mais que o Corinthians esteja com a situação dele muito bem encaminhada na Libertadores, ele se colocaria na condição de sou o primeiro do grupo, vou levar uma vantagem para a próxima fase. E a gente sabe que decidir em Itaquera e essa vantagem para o Corinthians, por mais que o histórico recente do Corinthians não seja bom em Libertadores, dessa vez ele tem um técnico capaz... História recente, não. A história do Corinthians na Libertadores se resume a 2012. Sim, mas eu só tô dizendo o seguinte, eu só tô dizendo que... É a história do Corinthians na Libertadores, sim, mas, é ruim. Beleza, eu vou colocar aqui, mediante esse histórico que o Corinthians tem de eliminações em casa, desta vez ele tem um técnico muito bem preparado, que pode fazer Itaquera ser um trunfo pro Corinthians. E ter essa vantagem de decidir em casa, devido a uma vitória que na semana que vem seja emblemática, ganhei do Boca 2 vezes no meu grupo, ganhei essa casca para esse time se tornar... tem condição de ganhar lá condição, também. Óbvio, Concordo total condição. Isso moralmente para o Corinthians e até no regulamento de colocar embaixo do braço uma vantagem de decidir em casa, é muito melhor. Então, atacar essa Libertadores com um pouquinho mais de afinco do que sofrer por um ponto perdido. Claro, o Corinthians tem que entrar para ganhar do Internacional e deve ter a condição, o Corinthians, de fazer esses 2 jogos para vencer. Mas caso opte por uma situação de, tá bom, não deu certo aqui contra o Inter, não é para se sofrer. O campeonato não vai acabar aqui, muito pelo contrário. O Corinthians vai ficar 1 ponto atrás, caso perca a liderança, daqueles que vão ultrapassá-lo. Não tem ninguém numa matemática que vai colocar o Corinthians, nossa, 4 pontos, 5, ó, que chato. Não, ele vai ter uma rodada de desvantagem. Então, calma, né? Tranquilidade nesse momento. Se não der certo contra o Inter, pra mim o Corinthians entra pra fazer um jogo de igual para igual, óbvio que sim, mas se não der certo, foca a Libertadores nesse momento. Pro Corinthians é um peso e um termômetro muito mais vantajoso agora, dele psicologicamente ganhar uma casca competitiva. E o Vitor gosta disso. Se o Corinthians está buscando competição, está buscando nesse momento enfrentamento, combatividade, a Libertadores agora para o Corinthians é um case maior. Então, mas dentro disso que você está falando, Facicani, eu estou dando uma olhada aqui na classificação da Libertadores, o Corinthians não está entre os primeiros. Se você pegar a classificação de todos os times. Por isso que é importante ele fazer 6 pontos lógico, agora. Lógico. Então, eu não sei se vale a pena se desgastar tanto assim, entendeu? Sendo que há outros times, só depende deles. Para ficar na frente do Corinthians, quando se bobear, vai ser a 5ª ou 6ª melhor campanha. Entendeu? Claro que dá um up, né? Que, motiva demais ganhar. Boca na Bomboneira, ganhar, eu acho sim, que dá ganhar. Nossa, fala assim, escuta, eu posso ser campeão. Uma construção, entendeu? até pro time, não é nem só pra Libertadores. Mas muito mais pelo histórico do Boca do que pelo time. Entendeu? Hoje é mais difícil você ganhar do River do que do Boca. Com certeza. Muito mais difícil. E outra coisa, mas de qualquer maneira, ganhar do Boca na Bombonera é sempre emblemático. Posso voltar ao que você uma vez levantou? Eu acho que você lembra. Quando você tem uma cobra no ninho, o que você faz? Tem que matar na hora. Se o Corinthians ganhar do Boca na Bombonera. Não, mas se ele puder ganhar do Boca para eliminar o Boca da fase seguinte da competição, eu concordo com você. Além de tudo. Agora, se desgastar para tentar ter a melhor campanha e deixar de lado um jogo contra o Inter, eu não faria isso. Não é melhor campanha. Eu acho que o Corinthians tem condições, olha, plenas, não são pequenas, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem. Eu não abriria a mão desse jogo contra o Internacional. Tem 3 viés nessa história. Na entrevista do Vitor, depois do jogo contra o Cali lá, sim, a preocupação era uma. Tinha que pontuar, não podia perder. Todo jogo é pontuar. Porque tem que pontuar. A preocupação é diferente, né? Tem que pontuar, porque a casca é grossa contra o Boca e eu consigo ganhar do Always Red em casa. A preocupação do Corinthians no primeiro momento, pelo cenário de grupo, não é ser primeiro, somar pontos, é se classificar. Exato, é se classificar. E aí quando eu olho para trás de novo para tentar entender o que ele pode pensar, porque isso aqui é só um exercício nosso, né? Porque isso aí é o que a planilha de sábado ali, pegou a planilha de sábado, fisiologista. Lógico. O que deu? Quem tem condição? Quem pode? Eu queria... O Corinthians, contra o Fortaleza, desculpa, ele lança a mão do William, do Maicon,
O Vitor Pereira é muito claro, eu queria descansar e não consegui, mas esse jogo aqui me é importante. Eu precisava segurar a vitória que estava difícil contra o Fortaleza. E por ele lançar a mão, por mais minutos que ele queria do William, ele abre mão, perde o William por situação específica de desgaste, não era nem de lesão, mas era de desgaste, do jogo contra o Cali. O William que é um natural titular. Então, assim, eu não acho que a cabeça do Vitor, pelo que me aponta nas últimas semanas, é de uma coisa de, perde um pontinho aqui pro Inter e... Não, concordo com você. Vamos dentro do Boca. Quem vai escalar o Corinthians é o departamento de fisiologia. Tá tudo bem, ele entendeu isso. Quem tá bem contra o Inter? Porque a gente precisa ganhar também. Como é que tá o Boca? A gente já sabe qual é o cenário lá e qual é o cenário do grupo. Então eu não consigo ver abrir mão do Inter pra atacar o Boca. Tanto é que ele tira o Maicon, da Portuguesa, o William não entra, o Renato não entra. O que a planilha vai dizer? Ele fez o que, por exemplo, o Abel Ferreira não fez no jogo do Palmeiras. Gente, você tem um case nesse momento que o Corinthians precisa, como o Vitor colocou, de se colocar nessa primeira prateleira e com ações, tá? Com atitudes. Se o Corinthians precisa de atitude nesse momento, a atitude dele em primeiro lugar, ele pode. Não é a melhor campanha da Libertadores, mas fazer a máxima melhor campanha possível para ele, para entrar com vantagem. E Itaquera é um trunfo, tá? Ponto, primeiro. Segundo ponto, jogar o Boca numa condição que desde 94 ele não sofre, cair numa fase de grupos. Porque isso só vai acontecer se ele ganhar do Boca. Sim, ele ganha do Boca. O Cali ganha do Red. Corinthians 10, Cali 8, Boca 7. Sim. Na última rodada, o Boca vai jogar em casa com o Cali, mas precisa vencer. Precisa vencer. Senão ele vai jogar Sul-Americano. E não vai ser Mangaba, muito pelo contrário. Mangaba, gostei. Não vai ser Mangaba, muito pelo contrário. Não vai ser ele misturou case com Mangaba. Exatamente. Nossa Senhora. Gostou. Mas esse é o texto. Então, imagina pro fã de esporte que não tá acostumado. Como é que ele tá entendendo? Rapidinho, vamos lá. Deixa ele acabar, que a gente tem que rodar a tabela. Você ter uma pontuação a zelar na Libertadores que pode dar uma vantagem muito legal, ainda mais nesse momento no Corinthians, com um técnico que sabe jogar esse tipo de competição. Ponto. Segundo. Você barra uma possibilidade de um adversário muito forte te enfrentar na próxima fase e te engolir. Porque a gente sabe que esses caras são traiçoeiros independentemente do tamanho da condição que eles estão. Terceiro ponto. Você ganhando na Bombonera, você tem um psicológico e um mental para daqui para frente muito forte, brigar em qualquer condição, seja Campeonato Brasileiro, em especial a casca que você ganha de Libertadores. E o quarto ponto dessa história é um Corinthians em que, com esse resultado, ele se coloca numa condição muito forte para brigar pelas duas frentes. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vou só pedir, eu acho que tem um outro ponto aí que pode ser interessante, que é assim, pegando esse teu gancho, tá? Você tem o William, eu quero o William 60 minutos nos 3 jogos. Não dá. O William tem... Então, lógico, uma suposição, um exemplo. A gente tem condição de usar o William 60 minutos em 2 dos próximos 3 jogos por conta desse espaço curto eu acho que a matemática entre eles. Não, tudo bem, eu tô só dando um exemplo para jogar aqui no Zé. E aí, Zé, eu acho que tem uma coisa assim, claro, Campeonato Brasileiro é possível, o Corinthians está mostrando isso. É um campeonato que a gente sabe que qualquer ponto vai fazer muita diferença ali na frente e agora ele está embalado. Sim. Mas também tem o São Paulo na sequência, que é um jogo importante por tudo que a gente já colocou aqui no começo. E eu acho que ganhar do Boca fora de casa, ele dá uma importância nesse vestiário que ela vai ajudar não só no São Paulo, mas na sequência seguinte, pensando nisso, talvez eu abrisse mão, entre aspas, de jogar com força máxima com o Internacional. Quero te ouvir. Sim. Não, eu vou tentar dar com a resposta mais rápida e mais breve possível. Dentro de tudo isso que aconteceu, né? Se o Corinthians joga contra o Cali e perde, o Corinthians iria ficar com 6 pontos e o Cali com 7. Sim. Atrás, né? Provavelmente. E aí teria essa decisão contra o Boca. Teoricamente, você teria que entrar com uma equipe fortíssima. Com uma equipe com os principais jogadores, com os jogadores mais velhos, com os jogadores mais experientes, porque seria um jogo de cascudo. A escalação que o Corinthians entrou contra o Deportivo de Cali, em Cali. Ataque, Gustavo Silva, Jô, Mantuan. Meio campo, Maicon, Duqueiroz e Juliano. Quantas partidas o Juliano havia jogado antes? Pouquíssimas. Quantas partidas o Corinthians havia jogado com essa formação? Fábio Santos, Fagner, João Vitor e Raul Gustavo. Esses 11 jogadores. Quantas? Não sei te dizer, mas bem bom. Que falou talvez tenha sido o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo. Olha o banco do Corinthians. Banco do Corinthians. Lucas Piton, Gil, Xavier, né? Rony, Adson, William,
Cantígio, Renato Augusto, que entrou depois dos 68. Sim, Roger Guedes e Júnior Moraes. Ou seja, o Corinthians faz a programação de acordo com o jogo, de acordo com os dados que o Vitor Pereira tem. Então você acha que contra o Inter ele vai usar o que ele tem? Eu vou usar o que ele tem de melhor. Eu acho que ele vai segurar um ou outro e ele vai usar de melhor. O que muda nisso? A mentalidade que ele coloca para cada time que joga. Então, assim, você tem várias formas diferentes de jogar. Às vezes você joga com 3, às vezes você joga com 5, porque o próprio Fábio Santos, na entrevista de hoje, deu entrevista, né? Ele falou, quer dizer, que o Vitor Pereira, ele alterna dentro dos 90 minutos, às vezes uma linha de 3, às vezes de 5, uma linha de 6, a linha de 4. Então, dentro de 90 minutos, ele alterna os sistemas táticos. Só que a mentalidade é a mesma. Então, o seu Sormani ficou no banco no jogo passado. Ele vai jogar agora, ele vai entrar com a mesma mentalidade que eu que joguei no lugar dele no jogo passado. Sim. Eu tenho. Tá todo mundo envolvido. É isso que o Vitor Pereira... Esse é o grande segredo do Vitor Pereira. E a chave do trabalho, para ele não trabalhar só com a molecada ao sexteto ali da frente. Coisa que o Abel Ferreira não faz no momento. Então, o que eu falei, você acha que não faz sentido, de repente, poupar para o Internacional pensando em Boca e São Paulo? Não, eu acho que ele vai jogar com o que ele tem de melhor. Não tem como ele poupar. E outra coisa, se ele poupar, não é decisão dele, é porque a fisiologia... Você lembra de... Não, voluntariamente, eu quero dizer o seguinte, voluntariamente ele não vai poupar ninguém. Se ele tem o William em condição, o William vai jogar. Vai jogar. Ele falou, eu não sei se eu faria isso. Eu vejo, se eu tiver os melhores, eu vou colocar os melhores para jogar. Infelizmente, não tenho sempre os melhores para jogar. Ele falou, né? É que ele fala assim. Não, digamos que ele tivesse 100% dos jogadores. Fecha aí pra gente falar de Flamengo. Eu acho que ele colocaria todo mundo. Tá te mandando mensagem aqui. Tem uma outra coisa que é interessante, Dani. Se você lembrar da entrevista dos jogadores, os principais jogadores pós-jogo Red Bull. Renato Augusto, o mister, né, o treinador está pedindo posicionamento diferente. Sim, estamos nos adaptando. E eu estou me adaptando. O William, o Orteguita, né, boa sorte aí, Orteguita, no seu novo trabalho, Deus te abençoe, você é profissional pra caramba e você sabe que você é irmão. Orteguita perguntou... O Sormani tá ali estupefato que Ortega não deixou um beijo na saída. Orteguita perguntou pro William, poxa, você deveria jogar contra o Cali, não jogou, 30 minutos, o que você acha? É uma hierarquia, foi o treinador que pediu e nós temos que respeitar. Sim. Pega agora a entrevista do Fábio Santos hoje. Precisávamos de um tempo, tanto o treinador para nos conhecer, como também nós, jogadores, para conhecer o treinador. Então, assim, você percebe que há uma linha de começo, meio e fim, de raciocínio, de mentalidade e de determinação dentro de campo. Então, você vê que o segredo do Corinthians não é somente essa questão de poupar. O segredo do Corinthians é que todo mundo entendeu o que tem que ser feito dentro de campo. Como? Com as instruções do treinador, com o comportamento dele no dia a dia, no tratamento olhos nos olhos, com as exigências que ele faz. Muitas vezes, isso é o grande segredo de um bom trabalho. Às vezes, você, taticamente, você não consegue ser um cara perfeito. Sim. Só que você consegue gerir e administrar um vestiário que os caras vão em campo e eles vão resolver para você.